O goleiro Alisson abriu as portas para um possível retorno ao Internacional. Também falaremos nesse vídeo sobre a coletiva que Sérgio Rocher realizou na manhã desta segunda-feira. O que disse o arqueiro colorado sobre a possibilidade de títulos? Vamos falar sobre isso? Também nesse vídeo você vai saber como será o vestiário caso o Inter não vença o Campeonato Brasileiro. Porque já tem um entendimento nos bastidores que o Campeonato Brasileiro é difícil e como é que vai funcionar caso o Inter não vença? Vamos falar sobre isso? Antes de tudo, like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram, ThelSilveira09, THR Piscinas. Você é de Itapema, Santa Catarina e precisa de uma limpeza para a sua piscina? Chama a THR Piscinas no Instagram. Também quero te falar sobre a Janaína Camargo, a melhor corretora de imóveis de Porto Alegre. 5199610431, não perde tempo e chama a Janaína Camargo. Então vamos lá, vamos falar do Internacional, o importante, o Inter que joga neste final de semana no domingo, dia 1º, às 4 horas da tarde no Maracanã. Mas eu quero falar inicialmente sobre um possível retorno do goleiro Alisson, porque o arqueiro, né, que é ídolo do Internacional, saiu em 2016 por 8 milhões de euros, até um valor muito baixo quando ele vai para Roma. Ele mal jogou nessa temporada por conta de uma lesão que tirou ele da temporada, ali por conta de lesões, mas ele deu declarações essa temporada. E uma última declaração nos últimos dias, ele abriu a porta novamente para um retorno do Internacional, ao Internacional, né? Vamos lá, vamos explicar tudo. Em 2016, o Alisson sai após o Campeonato Gaúcho, onde foi o último que o Internacional venceu. Ele vai para Roma por 8 milhões de euros, obviamente o Inter fica com uma porcentagemzinha de quando aquela porcentagem, né, de formador do atleta. Então, quando ele foi para o Liverpool, o Inter também ganhou uma porcentagem, mas não é isso que importa. Mas desde sempre, o Alisson sempre deixou bem claro que gosta muito do Inter, vem ao Beira-Rio com camisa do Clube do Povo, né, e demonstra sua paixão pelo clube, sempre dando declarações e abrindo as portas. E recentemente, o Alisson deu uma entrevista ao OneFootball, um aplicativo de futebol que sempre dá informações, e ele concedeu uma entrevista. E lá na entrevista, ele fala que sim, depois do seu contrato com o Liverpool, ele estará à disposição para tentar realizar, né, um novo desafio na sua carreira, um novo obstáculo. O contrato dele com o Liverpool acaba na metade de 2027, então daqui a 2 temporadas e meias, né, 2 anos e meio. E, olha, eu acredito que vai ser um retorno que sim deve acontecer. Quando ele retornar ao Inter, muito provavelmente, óbvio que a gente ainda não pode cravar nada, porque muita coisa pode acontecer nesse meio, ele terá 35 anos quando acabar seu contrato com o Liverpool. É uma idade avançada? Sim, mas para se fosse um jogador de linha. A gente vê diversos goleiros já com uma idade com 35 anos, 34, é uma idade normal para um atleta, para um goleiro, melhor dizendo, né? Então, o Alisson pode sim retornar ao Internacional, porque novamente ele abriu as portas para um possível retorno. Agora, mudando o assunto, eu quero falar, tá, sobre a coletiva do Sérgio Rocher. Nesta manhã ele concedeu uma coletiva a repórteres lá na sala de imprensa, e o que aconteceu? Muito questionado, obviamente, foi o Sérgio Rocher sobre uma possibilidade de título. E ele falou diversas coisas. Primeiramente, ele sempre ressaltou que é muito difícil um título do Internacional. Até porque o Inter está muito tempo sem perder, faz 16 jogos, só que o Internacional está hoje a 8 pontos do líder. O Inter tem 9 em disputa e o líder Botafogo tem 6, sendo que um deles é diretamente contra o Internacional. Mas de qualquer jeito, é muito difícil ainda um título do Inter. E ele falou que o objetivo do Inter é não perder, é vencer as 3 partidas. Obviamente, matematicamente tem possibilidade, mas no Inter pensa hoje em vencer as próximas 3 partidas, não pensando muito no título. Óbvio que não tem como esquecer essa possibilidade, mas ressaltando que o objetivo é os próximos 3 jogos saírem com as próximas 3 vitórias, né? Saírem com as 3 vitórias. Agora, pulando o assunto, eu quero falar sobre bastidor, tá? O Lucas Dias, repórter, trouxe uma informação sobre os bastidores do Internacional, porque é aquela questão, o Internacional disputa o título, mas é muito difícil. O que vai acontecer caso o Inter não vença? E aí teve um diagnóstico lá, que os jogadores já sabem, e muitas outras coisas, de que assim, não é o fim do mundo não vencer o título brasileiro. O foco, obviamente, é conseguir uma vaga direta à Libertadores da América de 2024, 25, peço perdão, e depois disso, é tentar vencer a competição de 2025, a maior competição da América Latina. De todas as Américas, a maior competição, sem dúvidas, né?
é a Libertadores da América. E o Internacional tem esse foco. Sabe que, obviamente, não vai ser o melhor clima caso não vença, mas também não é aquele desastre, não é coisa de reformulação, não. O Inter entende que está sendo feito um ótimo trabalho com o Roger Machado, já está tendo essa conversa interna e sabe que tem chances de não vencer o título e essas chances de não vencer são muito grandes e sabe que o foco agora será na próxima temporada, mas sem esquecer os próximos 3 jogos. O foco agora, vencer o Campeonato Gaúcho de 2025 e também vencer a Libertadores do próximo ano. Mas não esquecendo que ainda assim existe uma possibilidade ali, uma luz no fim do túnel ainda para esse ano de 2024. Mas é isso, gente. Final do ano chegando, então a gente já começa a criar expectativas, né? O Internacional, o torcedor é iludido, a gente tem que ser iludido, todo mundo já fez seu simulador, né? Mas é aquilo lá, é muito difícil a possibilidade. Qual o seu palpite para Internacional e Flamengo? Me fala. Vale lembrar que Borré não estará à disposição por conta do terceiro cartão amarelo e quem será o titular é Ener Valencia. E uma dúvida, trata-se de Thiago Maia, ele que foi liberado, né, para realizar, cuidar, né, de problemas pessoais que teve seu pai, teve infelizmente um AVC, e aí ele foi liberado para isso. A gente vive ainda uma fase de incerteza se Thiago Maia jogará contra o Flamengo. Eu acredito que Bruno Henrique será o titular na ocasião lá no Maracanã, 4 horas da tarde, neste domingo. Like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram, Theo Silveira09.